Olá! A lição da Escola Sabatina que estudaremos esta semana é a lição número 11, que fala sobre o sinal de Deus e a marca da besta. Nesta semana nós vamos estudar que, ao passo em que Deus atrai as pessoas para serem leais a Ele pelo amor, a besta atrai as pessoas ao seu lado através do engano e da coerção. Eu vou estar aqui junto com a minha esposa, a Irineide Carvalho Gardino, e eu sou o pastor Natal Gardino e juntos nós vamos discutir essa palavra tão importante para nós estarmos preparados para o tempo do fim. Você pode nos dirigir uma palavra de oração? Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos libertado de tantos enganos que o inimigo tem nos cercado. Te agradecemos pela oportunidade que nós temos de aprender e de recapitular, através da Tua palavra, verdades tão importantes para a nossa vida espiritual e para os finais dos tempos que nós já estamos vivendo. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, nosso coração, para entendermos esta lição que iremos recapitular. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. As questões fundamentais no grande conflito é: a quem eu adoro? A quem eu presto a minha lealdade? Quem tem autoridade sobre a minha vida? E o modo de agir do inimigo de Deus e de Deus para conquistar pessoas ao seu lado é muito diferente. Um atua pelo amor, que é Deus. O outro atua pelo engano e pela coerção, pela força. Nós estamos vivendo um período em que as pessoas têm que fazer uma escolha, não é? E elas têm escolhido bem errado por não conhecerem a palavra de Deus. E é por isso que aparecem as 3 mensagens angélicas no final. Nós somos esses 3 anjos voando pelo meio do céu. É interessante que a lição, dessa semana nos fala sobre os fundamentos, desse grande conflito entre Cristo e Satanás, que vem falando sobre a autoridade, sobre a lealdade e sobre a adoração. Esses 3 pontos importantes são fundamentais no final do tempo, nos finais dos tempos, na época que nós estamos vivendo. E a 3 mensagens angélicas fala sobre isso, A primeira mensagem angélica fala sobre Deus chama todos para adorar. Para adorá-lo. O Criador. E Deus chama a todos para adorá-lo através de um povo. Exatamente. Esses 3 anjos voando pelo meio do céu e pregando o evangelho é o povo remanescente, porque anjo não pode pregar o evangelho, Isso cabe a humanos. Então a primeira mensagem é um convite para adorar a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. Só nós estamos pregando isso. E ali fala assim: e adorai aquele que fez O céu, terra e as fontes das águas. É um convite para adorar o Criador. aquele que fez. E é a marca de Deus no 4º mandamento, o selo de Deus. Quem foi que fez? A segunda mensagem angélica é uma advertência para as pessoas saírem de Babilônia. Sai de Babilônia, gente. Ali está ensinando o erro. Sai dessa falsa doutrina, desse falso sistema. Sistema religioso de engano. E a terceira mensagem angélica é pesada, não é? Aí sim, Se você vai alguém adora a besta e a sua imagem, esse também vai sofrer aí a ira de Deus, vai beber do cálice da ira de Deus. É uma ameaça a terceira mensagem angélica? Se alguém adorar a besta vai acontecer isso. Não, Deus sempre faz advertência ao seu povo, Ele sempre faz advertência para as pessoas. É a mesma coisa assim, o peixe, Eu acho muito interessante quando o pastor Rodrigo Silva faz essa comparação, do peixe com a água. Fala assim: olha, não saia de mim. Se você sair de mim, você vai morrer. Se a água pudesse falar, não é? Isso. Peixe, não saia de mim. Se você sair de mim, vai Você morrer. vai morrer. É a mesma coisa. Deus Já pensou em o peixe dizer assim: poxa, a água está me ameaçando? Exatamente. Não, você morre naturalmente se sair de mim. Então, Deus está aqui dando uma advertência. Olha, se alguém adorar a besta, a sua imagem, vai receber o selo. Quer dizer, é uma consequência. Uma consequência natural, lógica, não é? Então, a gente tem que adorar e obedecer aquilo que Deus nos deu através da sua palavra, através dos 10 mandamentos, da obediência. É como num posto de combustível que aparece escrito ali, não fume. Já pensou uma pessoa, ela seria muito tonta se ela dissesse assim: ué, tá me ameaçando? Eu posso fumar sim,
mas não é uma ameaça, é uma advertência. A pessoa que acendeu um fósforo no posto de gasolina, a consequência pode ser trágica, não é? Uma grande explosão. Então é isso que acontece na terceira mensagem angélica. Ali está dizendo assim, se alguém adora a besta e a sua imagem, vai acabar sofrendo a consequência, a ira de Deus, porque escolheu errado. E o antídoto, como a gente viu na semana passada, o antídoto contra os enganos de Babilônia é justamente a gente adorar a Deus, guardar os mandamentos e estar do lado dele. E eu acho muito bonito estar na lição de domingo, que fala que aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E é interessante que tem traduções diferentes que dizem assim, aqui está a paciência dos santos, em Apocalipse 14:12, e tem Bíblias que dizem, aqui está a perseverança dos santos. E agora, é paciência ou é perseverança? É porque a palavra hipomoné, ela quer dizer paciência e perseverança. Que palavra seria ideal para usar aqui? Então, quando a gente estuda psicologia, eu sempre falo para os meus pacientes, né, da importância da gente ser resiliente, né? Porque quando nós somos resilientes, a gente enfrenta muito mais as lutas, né, as dificuldades da vida. Então, aqui, ser perseverante ser com paciência é ser resiliente, né? Você vai estar sendo resiliente, guardando os mandamentos de Deus. Com paciência, esperança, perseverando, aguardando e tendo a fé de Jesus, que é bem interessante quando a gente fala sobre a fé de Jesus, né? A fé que Jesus teve ao estar ali na cruz, né? Na separação do Pai, que a gente vai já comentar a respeito disso, mas é muito interessante. Então, ser resiliente, ser perseverante. Por isso que na Bíblia fala, aqui está a paciência dos santos, mas tem tradução que fala, aqui está a perseverança dos santos. Essa palavra seria uma perseverança paciente, ou uma paciência perseverante, que é o termo resiliência hoje, que a gente usa mais, não é? E é interessante que, como você disse, a palavra de Deus diz ali, aqui está a paciência dos santos, ou a perseverança, a resiliência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A fé de Jesus é interessante, não é? Porque tanto pode dizer a fé que pertence a Jesus, essa fé é dele, ele passa para nós, como pode dizer também a fé que vem dele, ou a fé igual a dele, que ele tinha. Né? A fé que ele teve, essa fé é a que a gente tem que ler também. Como que é essa fé que Jesus teve? Então, eu até quero ler aqui uma parte da lição de segunda que fala sobre isso. É bem interessante a fé de Jesus, né? Que fala que a fé como Jesus teve nesses momentos, nos momentos mais difíceis que ele teve, mais sombrio dessa separação com o Pai. A lição fala o seguinte, é uma fé que confia quando não podia ver, acredita quando não consegue entender, agarra com firmeza quando há pouco em que se agarrar. Né? Quer dizer, você não... Ali naquele momento em que Jesus estava, o Pai não estava com ele, mas ele tinha fé, ele sabia que ali naquele momento ele tinha que se entregar, então ele não conseguia ver, por isso que ele falou assim, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Mas ele sabia que ali era a hora, era o momento, e ele se agarrou já naquilo que ele já tinha, mas independente de tudo, ele permaneceu firme. Mesmo sem ver a Deus, sem ouvir a Deus, sem sentir a Deus, era um momento de treva, porque realmente Deus estava se afastando dele, porque ele estava pagando o preço do pecado de todo mundo. Então, mesmo sem o sentimento ajudar Jesus, ele continua tendo fé. E é isso por isso que a palavra de Deus fala, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Porque nós também passaremos por momentos muito difíceis, né, nos finais. E a gente vai ter que ter essa fé de Jesus, sem a gente ver, mas continuar esperando. Sem a gente poder agarrar, mas continuar firme, né? Então é uma fé confiando, né, de que nós somos salvos pela graça, confiando que o Senhor está dirigindo tudo. Então, por isso que aqui está a perseverança, aqueles que são resilientes. É uma fé que confia. Mesmo nos momentos mais difíceis, mais sombrios. E é interessante a gente observar aqui que quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Que ele não estava perdendo a fé. Naquele momento, Jesus estava mostrando fé, mesmo sem sentir a Deus, porque ele estava recitando o Salmo 22, verso 1. Amigos,
Se nós olharmos o que tem lá no Salmo capítulo 22, o Salmo capítulo 22, ele descreve Jesus pendurado na cruz. Um dos versículos, eu não separei aqui, mas vocês podem olhar, é fácil, ali no capítulo 22, em uma das passagens diz assim: traspassaram-me as mãos e os pés, estão sorteando as minhas vestes. O Salmo capítulo 22 descreve Jesus na cruz. E naquela hora ele cita o versículo 1, que diz exatamente isso. Deus meu, por que me desamparaste? E ele citou até na língua que eles estavam acostumados, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Para eles pensarem, puxa vida, isso é o Salmo 22, verso 1. E o Salmo 22 descreve alguém na cruz, que teve sede, furaram as mãos e os pés, estão sorteando as vestes. Esse é o Messias. Então Jesus, na hora de dor, ele citou um versículo que descrevia a situação dele na cruz. Não faltou a fé. Deus meu, por que me desamparaste? Aí é que ele teve fé, mesmo sem sentir a Deus, sem ver a Deus, sem ouvir a Deus, e Deus realmente estava se afastando dele, ele demonstrou fé de que ele sabia que ele estava cumprindo um propósito. Isso não é demais? Isso é muito importante. E é isso que nós devemos ter, essa fé de Jesus, né? É uma fé que persevera, é uma fé com paciência, que espera, que não vai desistir em meio às lutas, mesmo que você não vê nada na frente, mas que você continua fiel. E é interessante que Hebreus capítulo 12, verso 2, fala que nós temos que ter essa fé de Jesus. Essa fé, que diz que os santos têm a perseverança e a fé em Jesus e guardam os mandamentos. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim: para nós olharmos para o autor e consumador de nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. A alegria que estava proposta para Jesus era o quê? Na hora que ele estava na cruz. Qual era a alegria proposta para ele? Vendo o futuro, né? Ele olhou o futuro e viu que poderia ter filhos salvos. Então, em troca dessa alegria que estava proposta de ver filhos salvos, ele suportou a cruz. E em Hebreus 12, 2 diz para nós termos essa fé de Jesus. Em troca da alegria que nos está proposta de estar com ele no céu, nós suportamos também as provas dos últimos dias. E nós vamos precisar dessa fé de Jesus. Porque a Bíblia diz que vai ter esse sinal da besta, que nada mais é do que um boicote, é uma intolerância religiosa, uma perseguição a quem não crer, como o governo vai querer que todos creiam. A igreja vai se unir com o Estado para impor a sua forma de fidelidade a Deus. E aqueles que não quiserem vão ser cancelados, vão ser boicotados, vão ser perseguidos, vão pagar multa, vão para a prisão e finalmente vai ter até um decreto de morte. Então a gente tem que ter essa fé de Jesus para poder passar por esse momento de prova. Por que Deus vai permitir que isso aconteça com o povo de Deus, né? Eles não vão poder comprar e nem vender, a não ser se que tem a marca da besta. Que a gente sabe, na próxima lição, da próxima semana, vai deixar mais claro que vai ser a guarda do domingo. Não é ainda. Só quando for imposta por lei, vai ser a marca da besta. E é que Deus vai permitir que o povo dele passe por isso. Como que vai estar o povo dele nessa hora? Então, quando a gente tem a fé de Jesus e a gente vai passar por todas essas lutas, olhando o futuro, olhando o que vai acontecer conosco, aqueles que perseverar, as pessoas que vão passar por isso, elas vão ter essa paciência, vai estar passando por essa fé, né? Olhando, assim, mas mesmo que eu não consiga enxergar, eu vou vencer, eu creio que eu tenho que passar por isso. É como Jó, momento de fé, é um momento de tribulação, mas vou vencer. Então, Jó não sabia o que estava acontecendo, nós sabemos porque está escrito para nós, mas ele continuou fiel a Deus mesmo assim. E a própria palavra fala que um filho não vai, né, morrer, acho que de fome, alguma coisa, né? Quer dizer, eu acho que a pessoa ela vai ter, aqui, o Senhor vai, acho que é a prova de Jacó esse momento, né? Vai estar passando, Perseverar a angústia de Jacó, mas é passageiro. O povo de Deus vai saber que é passageiro. O Senhor Jesus já vai voltar, vamos continuar firmes. Nós precisamos ter essa certeza sempre. Ao ver as profecias acontecendo, a gente vai saber, não, está no finalzinho, Jesus está voltando. É continuar perseverante, né? Tendo essa paciência e continuar perseverando. Vamos continuar fiéis a Deus. A lição de quarta-feira, ela fala que vai ter duas classes de pessoas. Uns vão estar seguindo a besta, a grande maioria, e outros seguem o Cordeiro onde quer que ele vá.
E por causa disso, o mundo os odeia. Jesus falou isso. E em Mateus capítulo 10, 22, Jesus diz assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome. E se nós seguimos o Cordeiro onde quer que ele vá, nós vamos preferir estar contra a correnteza. Mesmo que o mundo vai estar contra nós, nós vamos estar contra a maioria. Se nós conhecemos Jesus, nós sabemos quem ele é, o que ele fez por nós, e sabendo que ele já vai voltar, nós vamos preferir estar do lado dele. Se a gente parar e pensar, por que a besta tem autoridade? A Bíblia diz que é o dragão quem dá autoridade à besta. Nós não vamos querer obedecer um sistema religioso, humano, secular, em troca da salvação. A Bíblia diz que é o dragão, lá no Apocalipse, né, quem dá à besta a sua autoridade e o seu poder. Quando o governo estiver unido com as religiões para poder impor um falso sábado, não é? Quando fala a besta na Bíblia é Roma. E quando fala da mulher montada na besta, essa mulher é o sistema falso religioso que não conhece a palavra de Deus, que desobedece à lei de Deus. Então, se nós entendermos que é o dragão que dá autoridade à besta, que dá esse poder e para a mulher, nós não vamos querer obedecer o falso sistema, não é? A Bíblia diz que uma característica da besta é que ele profere blasfêmia. Ela, né, a besta, profere blasfêmias. Nós não vamos querer obedecer um sistema religioso que profere blasfêmias. E o que é blasfêmias, de acordo com a palavra de Deus? Então, é interessante que a palavra, a lição, ela traz bem isso, né? Que faz essa, mostra, assim como quando Jesus estava na Terra, né? Ele era acusado de proferir blasfêmias. Né? O Novo Testamento fala sobre isso. O que é blasfêmia? É assumir o lugar de Deus, né? E também perdoar os pecados. E no Novo Testamento, os fariseus, eles acusavam Jesus, né? Ah, que blasfêmia, né? Mas Jesus, ele era Deus. Ele era filho de Deus, ele era Deus, né? Podia perdoar pecados. Podia perdoar os pecados. E é essa blasfêmia que essa autoridade que Satanás dá para um poder aqui na Terra, né, de assumir, ele assume como papel de Deus, né? Esse poder assume como Deus, de Deus e também tem como ser humano, também perdoa os pecados, né? Então a lição ele traz bem claro sobre esse sistema, que é um sistema enganoso, que faz essa ilusão. Toma o lugar de Deus. Toma o lugar de Deus e perdoa os pecados. Por isso que é como uma blasfêmia, né? Então aquilo que foi feito com Jesus, né? Quando Jesus a estava... acusação que fizeram contra ele é o que a besta faz. A besta faz. É o que o anticristo faz, não é? Lembrando que anticristo, esse prefixo anti, não quer dizer só contra Cristo. O anticristo, ele também se coloca no lugar de Cristo. Então a característica de perdoar pecados e de querer parecer Deus é uma característica da besta do Apocalipse, que é Roma. Roma, tanto na fase pagã, antes de ser religiosa, não é? Como na fase papal, quando assumiu o cristianismo. Essa é a besta do Apocalipse. É a quarta besta que Daniel viu, não é? Lembra que Daniel viu 4 bestas saindo do mar? Era a partir do tempo dele, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E aí João, lá no Apocalipse, vê a partir do tempo dele. Viu uma besta sair do mar, que era Roma. E ele dá essas características de querer perdoar pecados, assumir o lugar de Deus na terra, como vigários de Deus, e essa é a indicação de que nós estamos falando de Roma. E a mulher é montada sobre esse império, esse governo, quando as igrejas se unirem ao Estado e com Roma para forçarem a lei dominical, para ir contra a consciência das pessoas. Olha só, a lição de quinta-feira, ela fala sobre isso. Olha só que interessante, né? Existem algumas frases de alguns papas, né? E até ali que mostra eles assumindo o papel de Deus. Olha só, fala o seguinte, que o Papa é tão honrado e tão exaltado que não é um mero humano, mas é como se fosse Deus na Terra. Isso é uma citação de quem? Isso é uma citação de Lúcio Ferraris, Papa, no artigo 2, em Pro Papta Bibliotheca, né? É uma literatura antiga que fala que o Papa é como se fosse o próprio Deus. Como se fosse Deus. E tem uma outra citação que fala assim, que o Papa Leão 8, gabou-se, não, 13, gabou-se, dizendo, nós, os papas, assumimos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Uau!
né? Entendeu? Então é uma blasfêmia, né? Um ser humano, uma criatura assumindo como se fosse o próprio Um sistema religioso, né, que coloca homens assumindo a posição de Deus, perdoando pecados e tudo mais. Amigos, nós estamos falando das características de um poder religioso que vai impor o seu falso sistema para coagir as pessoas a adorarem a Deus dessa maneira, da maneira errada. A lição dessa semana fala sobre o sinal de Deus e a marca da besta. Você vai ver na lição da próxima semana que a lei de Deus está também na nossa testa e na mão. Em Deuteronômio, capítulo 6, e também no capítulo 11, em 2 ocasiões diz que a lei de Deus tem que estar na nossa mão e na nossa testa. Então a lei de Deus é o motivo pelo que nós fazemos as coisas e está na nossa mente. Então, se a marca da besta vai estar na testa e na mão, ela está substituindo a lei de Deus. E nós sabemos que Roma mudou a lei de Deus do sábado para o domingo, começando com o imperador Constantino no ano 321, dia 7 de março ou 17 de março de 321, não lembro se é 7 ou 17, ele mudou a lei de Deus e depois a igreja assumiu isso nos seus concílios. Essa lei de Deus torcida é o que vai ser imposto sobre as pessoas no final dos tempos. Então, o sinal de Deus está no sábado, como um sinal de que Ele é o Criador. E a marca da besta é um falso sábado imposto sobre as pessoas para que ninguém possa comprar ou vender. A gente vai ter que fazer a nossa escolha, não é? E é importante a gente estar sempre do lado da palavra, né? Se a gente conhece a palavra, a gente vai estar fazendo a escolha correta, né? Que é o lado das coisas de Deus. Então a gente precisa estudar, conhecer, para a gente não cair nesses enganos, né? Porque o inimigo, até a lição de sexta-feira fala, né? Que esse é o grande conflito. Sempre foi o propósito de Satanás destruir a lei de Deus. Sempre foi destruir tudo aquilo, destruir a imagem do Criador, né? Sempre foi ver Deus como um tirano. Então o inimigo ele quer destruir e quer destruir também a nossa fé, quer destruir a nossa base. A gente precisa estar firmado na palavra para a gente permanecer firme, ser perseverante, né? Ser resiliente. Essa é a marca dos que vão estar no final dos tempos. São resilientes, guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essa fé que suporta a aprovação por saberem que estão do lado certo. Que preferem adorar a Deus, mesmo que estiverem contra a maioria no mundo, porque eles sabem que esse é o certo. Concluindo a lição dessa semana, então nós vemos que a palavra de Deus nos mostra o que vai acontecer e que a grande questão no grande conflito é a adoração, a quem eu adoro. Mas Deus chama as pessoas para adorarem a Ele baseado no amor. A besta, o anticristo, se coloca no lugar de Cristo, convida as pessoas a adorarem-na pelo engano e pela força. Irineide, como você poderia fechar com as suas últimas palavras a lição dessa semana? A gente precisa estudar a palavra. Nós somos a igreja remanescente. Nós temos, né, tanto a palavra de Deus como o espírito de profecia. E a gente precisa cada vez mais nos aprofundarmos na palavra, entender para que a gente não caia nos enganos do inimigo, né? Nos fortalecer a cada dia para a gente conseguir vencer, porque se muitos que são escolhidos serão enganados, então será que eu não posso ser enganado também? A gente às vezes confia nos nossos próprios méritos, nas nossas próprias forças. Então, existem muitos enganos e o inimigo está aí. Então, a gente tem que firmar. Esse é o único, adorar aquele que fez os céus e a terra, né? O sábado, as leis. A gente precisa estar pautado nisso, né? Para não cair nos enganos. Então, tá bom. Vamos orar? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos protege contra os enganos. Muito obrigado, porque nós sabemos o fim já agora, antes que aconteça, para nós não cairmos nos enganos, que vão ser muito fortes. Ajude-nos, Senhor Deus, a escolhermos o Teu sinal, o sinal de fidelidade à Tua palavra, o sinal de que nós aceitamos que o Senhor é o nosso Criador e que nós rejeitemos todas as imposições que são contrárias à Tua palavra. Peço que o Senhor nos abençoe
e que nós possamos ser fiéis aos teus mandamentos, não para nos salvarmos, mas porque nós te amamos e nós escolhemos o que é o certo. Amém. Entregamos-nos em tuas mãos, pedimos que o Senhor nos abençoe e que nós tenhamos sempre o sinal e o selo de Deus em nossas vidas. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.